Leitura do primeiro livro de Coríntios, capítulos 1 ao 4, na versão da Bíblia King James 1611, que você encontra na BV Books. Introdução. De todas as cartas de Paulo, 1 Coríntios é a mais literária. Paulo tentou persuadir seus leitores com uma variedade de recursos estilísticos: ironia, sarcasmo, perguntas retóricas, aliteração, antítese, personificação, recursos de construção, hipérbole, repetição, palavras pitorescas, com cor local, duplos sentidos e outros jogos de palavras. Ele queria comunicar aos coríntios a necessidade de aceitar a autoridade do Senhor sobre suas vidas. 1 Coríntios, capítulo 1. Paulo, chamado para ser apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e Sóstenes, nosso irmão, a igreja de Deus que está em Corinto, para os que são santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, tanto deles como nosso. Graça seja convosco e paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Eu sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo, pois em todas as coisas fostes enriquecidos por Ele, em toda palavra e em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo foi confirmado em vós. De maneira que nenhum dom vos falta, esperando pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até ao fim, para serdes irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é fiel, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa e que não haja divisões entre vós. Antes, sejais perfeitamente unidos em uma mesma mente e em um mesmo julgamento. Pois me tem sido declarado a respeito de vós, irmãos meus, pelo que são da casa de Cloé, que há contendas entre vós. Agora digo isso: a cada um de vós que diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Eu agradeço a Deus, pois não batizei nenhum de vós, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que em meu próprio nome fostes batizados. E eu batizei também a família de Estefanas. Além destes, não sei se eu batizei algum outro. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavras, para que não se faça vã a cruz de Cristo. Porque a pregação da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: eu destruirei a sabedoria dos sábios e reduzirei a nada o entendimento do prudente. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste mundo? Não tem Deus feito insensata a sabedoria deste mundo? Visto que a sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, agradou a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque judeus requerem um sinal e gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é pedra de tropeço para os judeus e para os gregos loucura. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vedes o vosso chamado, irmãos, que não são muitos os homens sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir os sábios, e escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as coisas que são poderosas.
E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as coisas que são desprezíveis, sim, as coisas que nada são, para aniquilar a nada as coisas que são, para que nenhuma carne se glorie em sua presença. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual por parte de Deus nos foi feito sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Primeira Coríntios, capítulo 2. E eu, irmãos, quando fui até vós, não fui com excelência de discurso ou de sabedoria, declarando-vos o testemunho de Deus, porque eu decidi não saber coisa alguma entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. E meu discurso e minha pregação não estavam em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não esteja na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia, falávamos sabedoria entre os quais são perfeitos, porém não a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que são reduzidos a nada. Mas nós falamos a sabedoria de Deus em um ministério, mesmo a sabedoria escondida, a qual Deus ordenou antes do mundo para nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, pois se a tivessem conhecido, eles não teriam crucificado ao Senhor da glória. Mas como está escrito, olho não viu, nem ouvido ouviu, tampouco entraram no coração do homem as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito busca todas as coisas, sim, as coisas profundas de Deus. Porque qual dos homens conhece as coisas do homem, senão o Espírito do homem que está nele? Assim também nenhum homem conhece as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas o Espírito que é de Deus, para que pudéssemos conhecer as coisas que nos são dadas gratuitamente por Deus. As coisas que nós também falamos, não com palavras de ensino de sabedoria humana, mas com as ensinadas pelo Espírito Santo, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Mas o homem natural não recebe as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura. Nem pode conhecê-las porque elas são discernidas espiritualmente. Mas aquele que é espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por homem algum. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Primeira Coríntios, capítulo 3. E eu, irmãos, não pude falar a vós como a espirituais, mas como a carnais, como a bebês em Cristo. Eu alimentei-vos com leite e não com alimento sólido, porque até agora não fostes capazes de suportar, nem mesmo agora sois capazes. Porque ainda somos carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e divisões, não sois carnais e andais como os homens? Porque enquanto um diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não sois carnais? Quem então é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crentes, conforme o Senhor deu a cada homem? Eu tenho plantado, Apolo regado, mas Deus dá o crescimento. Assim então, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada homem receberá a sua própria recompensa de acordo com o seu próprio trabalho. Porque nós somos colaboradores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me é dada, como sábio mestre de obras, eu pus a fundação e outro edifica sobre ele.
mas cada homem fique atento como se edifica sobre ele. Porque nenhum outro fundamento pode alguém lançar além do que está posto, o qual é Jesus Cristo. Agora, se algum homem sobre este fundamento edificar de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, restolho, a obra de cada homem se manifestará, pois o dia a declarará, porque esta será revelada pelo fogo, e o fogo provará o tipo da obra de cada homem. Se a obra de algum homem edificou permanecer, ele receberá uma recompensa. Se a obra de algum homem for consumida, ele sofrerá perda, mas ainda assim ele será salvo como pelo fogo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se algum homem corromper o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus é santo e este templo sois vós. Nenhum homem se engane a si mesmo. Se algum homem dentre vós parecer sábio neste mundo, torne-se louco para poder ser sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Porque está escrito: Ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos. Portanto, nenhum homem se glorie em homens, porque todas as coisas são vossas, quer Paulo, ou Apolo, ou Cefas, ou o mundo, ou a vida, ou a morte, ou as coisas do presente, ou as coisas vindouras. Tudo é vosso, e vós sois de Cristo, e Cristo é de Deus. Primeira Coríntios, capítulo 4. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e mordomos dos mistérios de Deus. Até disso é requerido dos administradores que cada homem seja achado fiel. Mas para mim é uma coisa muito pequena que eu seja julgado por vós ou pelo julgamento do homem. Nem eu tampouco a mim mesmo me julgo. Pois eu em nada me sinto culpado. Contudo, eu não me sinto justificado por isso, porque aquele que me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. E então todo homem receberá de Deus o louvor. E estas coisas, irmãos, apliquei isto figuradamente a mim e a Apolo por causa de vós, para que possais aprender em nós a não pensar a respeito de homens além do que está escrito, para que nenhum de vós seja arrogante um com o outro. Porque quem te faz diferente de outro? E o que tens tu que não tenhas recebido? Ora, se tu recebeste, por que te glorias como se não o tivesses recebido? Ora, vós já estáis saciados, já estáis ricos. Vós tendes reinado como reis sem nós. E quiserem Deus que reinasseis, para que também nós pudéssemos reinar convosco. Porque eu penso que Deus colocou a nós, os apóstolos, por último, com que nomeados à morte. Porque somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, mas vós sois sábios em Cristo. Nós somos fracos, mas vós sois fortes. Vós sois honrados, mas nós somos desprezados. Até esta presente hora temos fome e sede, e estamos nus, e somos esbofeteados, e não temos morada certa e labor, trabalhando com nossas próprias mãos. Sendo injuriados, nós abençoamos. Sendo perseguidos, nós sofremos. Sendo difamados, nós consolamos. Nós somos feitos como a imundícia do mundo e somos a escória de todas as coisas até este dia. Eu não escrevo essas coisas para vos envergonhar, mas advirto-vos como a meus filhos amados. Porque, ainda que tenhais 10.000 instrutores em Cristo, contudo não tendes muitos pais, pois em Cristo Jesus eu vos gerei pelo Evangelho. Por isso suplico-vos que sejais meus seguidores.
Por esta causa vos enviei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos trará à lembrança os meus caminhos que estão em Cristo, assim como eu ensino por toda parte em cada igreja. Mas alguns andam envaidecidos, como se eu não houvesse de ir ter convosco. Mas irei em breve até vós, se o Senhor quiser, e conhecerei não as palavras dos envaidecidos, mas o poder. Porque o reino de Deus não está em palavras, mas em poder. O que quereis? Que eu vá até vós com vara, ou em amor e em espírito de mansidão? Bendita é a palavra do Senhor. Completamos mais um dia da nossa leitura bíblica e seguimos rumo à leitura completa da Bíblia em um ano, conhecendo e aprendendo da palavra do Senhor. Compartilhe esta palavra com outras pessoas. Incentive-as a fazer a leitura bíblica e a conhecer esse Deus. Quem chegou aqui agora pode fazer o download do plano de leitura bíblica que está no link na descrição desse vídeo. E não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para ser notificado diariamente quando uma nova leitura for postada. Você também pode nos seguir nas redes sociais e assim acompanhar o seu plano de leitura. Por hoje eu fico por aqui. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja conosco, hoje e sempre. Amém.